Olá, amados, amadas do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus eterno, que nós podemos estar aqui mais uma vez. Eu agradeço de coração a você que tem participado do nosso canal, e eu quero dizer também para você que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se esse vídeo tem edificado a sua vida, que você compartilhe, que você dê seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus. Você vai ser um mensageiro que vai nos ajudar a levar a palavra do Senhor aonde Deus quer que seja enviado, porque sempre tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. E às vezes você deixa de compartilhar a palavra e alguém está precisando da palavra e você sabe de quem está precisando. E você vai estar ajudando a gente nesse canal, que isso é mais uma obra do Senhor na face da terra. Nós somos os amados e as amadas do Senhor na face da terra. Essa obra é do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então você faz parte dessa obra também. Glória a Deus. Amados, nós queremos falar nesse momento para você que Deus realmente ele é tremendo e santo. E quando ele foi cumprir o que se havia prometido, o que se havia dito lá nos livros, nas profecias, de que Jesus morreria ao favor dos nossos pecados, Jesus foi levado para a cruz. E quando ele foi levado para a cruz, ele estava no meio. E do lado direito e do lado esquerdo ele tinha outros dois que também seriam levados à morte. Dois malfeitores, dois assassinos, dois bandidos, né? Duas pessoas que tinham infringido a lei de uma maneira assim que mereciam a morte. E Jesus estava no meio desses dois. E Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele estava lá porque era plano de salvação do Senhor nosso Deus, para que você fosse salvo, para que eu fosse salva através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E tinha dois bandidos e ele estava no meio. Os três morreriam da mesma forma. Então os três estavam nas mesmas condições ali. Mas ali no meio estavam os bandidos, assassinos, né? Jesus estava bem no meio dos dois. Jesus que era santo, que não tinha pecado nenhum, mas ele estava ali, sofrendo todas as dores, dificuldades, passando por tudo aquilo, por amor de você e de mim. Ele estava naquela situação ali, no meio dos dois bandidos. Mas sabe que Deus é tremendo e santo e poderoso em tudo que ele faz. E nada passa, né, que o Senhor não sabe. Mas a palavra também nos diz que um desses malfeitores, sabe o que ele fazia? Ele ficava provocando Jesus. Ele ficava blasfemando contra Jesus. Jesus já estava naquela situação de morte de cruz. E ele ainda ficava irritando, provocando, blasfemando, humilhando mais ainda Jesus naquela cruz. E às vezes você e eu não é diferente não. Às vezes as pessoas sabem que nós estamos passando por situações difíceis. E não são nem melhores ou piores do que eu e você. Mas ao invés de calar-se pelo menos, ou ajudar, que seria o certo, ainda ficam julgando, acusando, ainda ficam tirando você do foco, tirando você do seu alvo, tentando te tirar da presença de Deus, tentando de todas as maneiras atrapalhar a sua vida. Quantas pessoas são assim? Sabem que você está passando por um momento difícil, por situação difícil, que você está às vezes sendo provado por Deus, ou está vivendo um propósito de Deus como Jesus estava vivendo naquele momento ali naquela cruz. Mas ao invés de estender a mão para você, para mim, eles ficam te acusando. Eles ficam te olhando de atravessado, falando mal pelas costas, e isso não é agradável aos olhos de Deus. Quantas pessoas que poderiam ser ajudadas até pelos seus próprios parentes, seus amigos, seus irmãos, mas esses sabem acusar, virar as costas, blasfemar contra, mas ajudar, não. E Jesus estava no meio de dois desses bandidos, que estariam tendo a mesma morte que ele ali. E às vezes eu e você passamos por momentos assim, que tudo que nós estamos precisando é que alguém pelo menos fique calado. Se não vai ajudar, então se cale. Mas não. Aquele que às vezes nem faz nada ainda fica perturbando, ainda fica ameaçando, fica criticando, fica acusando. E não sabe do que está acontecendo e fica fazendo.
Então aquele malfeitor que estava blasfemando contra Jesus, ele não sabia o que ele estava fazendo. Tanto que Jesus ainda disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo comigo. E naquele momento, aquele malfeitor do lado, ele provocava Jesus de todas as maneiras. Só que sempre tem uma pessoa que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar. Talvez você está, não sei como você chegou até esse vídeo, mas Deus está falando com você nesse momento. Às vezes você está vendo todas as situações aí contra você. Estão te acusando, estão te irritando, estão te provocando, estão te trazendo a ira, estão fazendo você ficar nervoso, nervosa por causa de um monte de coisa. Não se preocupe com isso, porque Deus vê todas as coisas. E Jesus não respondeu nada para aquele acusador. Ele escutou ele falando tudo aquilo e ele estava lá, no lugar dele, na posição dele, que é a posição que você tem que ficar, a posição que eu tenho que ficar como serva de Deus. Pode falar à vontade. Eu tenho um Deus que usa o poder que tem ao meu favor. Eu tenho um Deus que julga a minha causa. Jesus tinha um Deus também por ele. Oh, glórias e glórias a Deus. Ele era filho de Deus. E porque ele se tornou lá naquela cruz, maldito naquela cruz, porque ele morreu aquela morte de cruz, você também pode se tornar filho, e eu também, filha de Deus, por causa desse ato que ele fez naquela cruz. Mas glórias a Deus que do lado também tinha outro malfeitor. E aquele malfeitor, ele não se conformou com aquilo. Porque ele sabia que ele era um bandido. Ele sabia que o outro que estava do lado de lá de Jesus também era bandido. E eles estavam pagando pelos seus atos. Mas Jesus não tinha pecado nenhum. O pouco que aquele bandido talvez conhecesse de Jesus era suficiente para saber que Jesus não tinha que estar naquela cruz. E ele se tomou a defesa de Jesus. Talvez você fale assim: mas eu não tenho ninguém para tomar a defesa para minha vida. Eu estou sozinho nessa história. Não tenho ninguém, não tenho parente, não tenho amigo, não tenho irmão, não tenho filho, não tenho ninguém que possa se vir se colocar na minha defesa. Mas você tem o advogado dos advogados. O advogado dos advogados, aquele que está sempre julgando a minha causa e a tua causa. E das mãos dele, ninguém escapa. E lá estava um bandido que se colocou em oposição a outro bandido para ir a favor de Jesus. E ele disse assim na palavra: glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus é tremendo, Deus é santo, Deus é glorioso mesmo. Não tem outro Deus assim. Veja o que a palavra diz, né? Vamos na palavra. Lucas, capítulo 23, vamos ver no versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, quer dizer, o que estava defendendo Jesus, disse: nem ao menos você teme a Deus, estando sob igual sentença? Ele estava querendo dizer: nós três vamos morrer do mesmo jeito aqui, você ainda fica aí fazendo graça? Você ainda fica aí perturbando, tentando ser pedra de tropeço ainda para os outros? Porque tem muita gente que é pedra de tropeço na minha vida e na tua vida. Quantas pedras de tropeço! Misericórdia, Senhor! Mas louvado seja Deus que há um juiz nos céus. E nós temos um advogado que julga a nossa causa. E o nosso advogado, ele é fiel. Aleluia! Aí no 41 diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas esse aí, quer dizer, Jesus, ele não fez nada. Eu nem sei por que ele está aí. Foi isso que o outro quis dizer. Você fica falando dele, provocando ele, né? Fica aí humilhando ele, mais do que ele já está sendo humilhado. Ele não fez nada, você fez, eu fiz, nós merecemos. Ele não. Mas veja que Jesus pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados naquela cruz. E mesmo naquele instante, naquela hora, teve alguém que ainda foi acusador dele, mas teve alguém que veio defender também. Aleluia! Glória a Deus. Aí no 42, Jesus disse, ele acrescentou, aquele que estava do lado de Jesus, que estava contra o acusador, ele disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Oh, glória a Deus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Um bandido na cruz lá, está se morto. E Jesus respondeu para ele: olha que coisa mais gloriosa. Olha, em verdade, eu te digo, ô bandido. Ele não falou isso para ele, mas eu estou dizendo: bandido, assassino, você que fez um mal tremendo para a sociedade, ó, ainda hoje
por causa dos seus atos, das suas atitudes. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Isso está escrito em Lucas 23, 43. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós só podemos ver o quê? Uma sentença de morte sendo mudada no último instante. Uma sentença mudada no último momento. Alguém estava tendo a sua sorte mudada por causa de algo que fez, por causa de um ato que fez. Aquele homem, ele creu em Jesus e ele ia morrer também. Estava lá para a morte. Jesus não falou nada para o acusador dele, percebeu? Jesus não abriu a boca, o acusador falou, Jesus não respondeu nada, mas para aquele que estava crendo em Jesus, Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para ele, Jesus respondeu. Porque às vezes nem vale a pena a gente responder certas coisas, sabe, queridos? Amados e amadas do Senhor. Às vezes nem vale a pena a gente responder a certas pessoas. E foi o que Jesus fez. Jesus só respondeu para aquele que creu nele. Para ele respondeu. Para o outro ele nem deu atenção. Mas só que o outro perdeu, porque aquele ganhou. No último instante mudou a sorte daquele bandido. No último instante mudou a sentença daquele bandido. E ainda veio uma promessa para ele: ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso, aleluia. Deus pode todas as coisas. Ele mudou a sorte daquele bandido no último momento. Mudou a sorte e a história daquele homem na última alternativa. Não tinha outra. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Ele estava perdido, mas ele creu. E por ele crer, foi-lhe dada a sentença de salvação e de vitória. E Jesus prometeu para ele a vida eterna com ele. Não é glorioso? Jesus pode mudar a minha história e a sua, assim, ó, um piscar de olhos. E é isso que ele quer fazer, mudar a minha história e a tua. Deixa ele mudar. Chuva de bênção na tua vida, na minha vida. Dê ouvidos ao Senhor e creia que Ele não morreu à toa. Ele morreu porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele quer nos dar a salvação e porque Ele está conosco. E a vida eterna, só Ele pode dar. Beijo no teu coração, fica na paz de Cristo. Amém?